Bom, gente, meu nome é Rodrigo Sacramento. Eu vou aqui apresentar umas coisas, o meu trabalho sobre direito digital, né? Para o professor Frank Ned, no nosso curso na nossa página de direito digital. Eu vou mostrar mais ou menos as coisas que eu desenvolvi aqui no meu trabalho. Eu trabalho aqui no STJ para tentar facilitar o meu trabalho. Então, para isso, eu tenho que ensinar mais ou menos como que é o meu trabalho para vocês entenderem, né? Bom, eu tô aqui na minha tela inicial, né? Que a gente trabalha com duas telas. Vamos ver aqui, ó, nas minhas pastas, minha pasta aqui de revisão, eu tô com um processo aqui, por exemplo, RHC, esse RHC. Tô falando aqui que só falta relatório, fiz um comentáriozinho. Qual foi a primeira coisa das que eu criei aqui? Inicialmente, nós precisamos sempre copiar umas partes dos processos. Aqui no caso é um processo sobre prisão preventiva. Então, alguns processos, a maioria na verdade, ele vem escaneado. O STJ, quando ele fez o processo eletrônico, ele decidiu fazer escanear todos e transformar em imagem todos os documentos, né? Então, nesse caso, a gente tem o nosso sistema de OCR aqui, ó, tá aqui em cima você pode selecionar no nosso sistema interno, e ele passou um OCR que mais ou menos transforma essa imagem em texto. Só que ele apresenta vários problemas, ó. Por exemplo, ele pega essas coisinhas aqui do lado, essas outras informações que o STJ mesmo incluiu, entendeu? E isso compromete muitas vezes, e esse OCR não é muito bom. Então ele acaba pegando umas coisas bem ruins. Nesse caso, o que eu decidi fazer? O STJ também disponibiliza o tal do Abe Finder, né? Que é esse programinha aqui, que é uma espécie de... é um OCR também. Quando você clica nele, você seleciona aqui, ó, texto para Microsoft Word. Quando você clica, surge essa cruzinha aqui em cima do cursor. Nós vamos e selecionamos o texto, o trecho que nós queremos. No caso aqui, como é prisão, né? Vou pegar aqui o modus operandi da conduta. Ó. Selecionou, ele faz a sua conversão e transfere para o Word. Aqui que entrou a parte que eu desenvolvi, né? Essa parte do Word, ela vem com toda a formatação específica, Courier New 12, a cada quebra de linha, ele coloca uma quebra de linha manual, esse símbolozinho, em vários lugares, em vez de colocar do parágrafo, ele só bota a marca do parágrafo se terminar a linha exatamente no ponto, né? Então, além dele vir todo desformatado, ele ainda apresenta uns problemas aqui como esse do sistema. A nossa padronização, se vocês olharem aqui, ó, é Arial 11 com recuo, itálico, para essas citações que nós fazemos direto do processo. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um macro aqui em cima, ó. Se eu clicar aqui no macro, vai aparecer a macro que eu desenvolvi, que eu criei etapa a etapa. Essa macro, o que ela faz? Ela basicamente seleciona tudo que eu fiz, ó. Seleciona, tira toda a formatação, remove todos os espaços que estão repetidos, bota um recuo, formata o parágrafo para a posição que ele tem que ficar, bota itálico. Naquela leitura, ó, até que acontece isso, olha só, ele entende que DC ele em vez de ler DE, ele lê DC. Então, como isso dá muito trabalho a gente ficar trocando, eu já fiz um replacement aqui para onde tiver DC com espaço antes e depois trocar por D, onde tiver um C com espaço antes e depois trocar por E, porque é o que mais acontece. Lógico que às vezes o C, ainda mais quando é a linha C, né? Ela sozinha é importante, mas aí a gente normalmente é erro. Aí eu peço sempre para trocar, eu mandei sempre trocar.
CM, eu pedi para trocar por EM, porque ele sempre confunde o E com o C. Botei a formatação que eu queria e ainda botei para fechar sem salvar, entendeu? Isso aqui tudo desenvolvi. O macro tem uma forma fácil de você fazer gravando, ele grava todas os seus movimentos, né, no Word. E tem a parte também de digitação, aqui, de fazer o código. Esse código você pega na internet, né? Eu fui pesquisando, como que fecha sem salvar. Isso aqui é uma coisa importante que a gente, toda vez que eu usava isso, ele perguntava, você quer salvar ou não? Aí tinha que clicar no não salvar. Então, na prática, o que isso me permitiu? Eu pego esse trecho aqui agora, que vocês viram que eu transferi direto para cá, eu só aperto aqui no botãozinho do macro, ele vem para cá, agora olha só, eu aperto o Enter uma vez, ele já faz tudo. Ele já formatou, copiou, colou. Formatou, copiou e eu trago para cá e só dou o Ctrl V, ó, ele já veio todo aquele trecho formatado no formato que nós queremos, com alguns erros, né, do OCR, ó, Periculum Libertatis, aqui apareceu Periculum Libertalis, mas algumas coisas, vamos ver aquele D que a gente achou, ó, tinha um C lá que ele achou aqui, esse D que lá estava DC, aqui já transformou para DE, então ó, isso já me facilita muito, esse é um processo que eu já tinha feito, então eu vou apagar aqui. Isso aqui já me facilita muito na hora de transcrever. Imagina, nesse caso, eu já tinha feito esse processo aqui, eu peguei aqui a página 19:12, 19:20, e eu teria que digitar tudo isso. Isso daqui eu não precisei digitar, eu só utilizei esse macro que eu desenvolvi, negritei e pronto. Aí, ó, vou manter preso, que é homicídio qualificado pelo recorrente mais 2 compassos, mediante 13 disparos. Isso aqui está tudo descrito aqui em cima. Ó. Pelo disparo e tal. Eles ainda respondem outros processos, tem reiteração. Então vai manter preso. Ou seja, só com isso daqui, em 1 minuto, eu consigo pegar todo o trecho importante para mim aqui, já formatado, e já colo aqui. Isso aqui fez um sucesso que eu já instalei ele em 4 gabinetes diferentes. Já estou em tratativa para instalar no 5º, porque todo mundo tem interesse em fazer isso, porque isso facilita muito o trabalho das pessoas. E é isso, basicamente, essa primeira parte do que eu desenvolvi é isso. A segunda parte não foi bem um desenvolvimento, né? Vocês sabem que o processo judicial é assim, né? As nossas decisões são sempre padronizadas. O ideal é que seja sempre padronizado, né? Pelo menos a parte que dá para padronizar, quanto mais padronizado, melhor. Então, para facilitar isso, o próprio nosso sistema ele tem a figura do autotexto. A gente tem que ver aqui em cima, ó, se eu quiser colocar um relatório de um recurso em habeas corpus, como é o caso aqui, eu entro aqui no autotexto. Eu, como mexo com prisão preventiva, eu coloco aqui a inicial de preventiva. É um RHC, né? Eu vou pôr relatório, RHC, relatório, e vem com o meu relatório, o meu modelo de relatório que eu criei, né? Eu já deixo tudo em vermelho, a parte em vermelho aqui eu vou alterar e depois eu pinto de preto. Então, eu acabei de fazer aqui o relatório. Isso daqui tá, ó, é tranquilo, né? Você clica isso, só que eu tenho que fazer 5 processos desses por dia, né? E aí eu faço isso, depois eu venho aqui no começo da decisão, no começo do voto, autotexto de novo, voto início. Voto início. Não, isso aqui na verdade é pré-HC, voto início, que é mais ou menos a introdução do voto, né? Aí boto aqui tudo em vermelho, a nossa introduçãozinha, a parte que a gente coloca, e a partir daqui, aquela parte do voto. Eu vou apagar aqui, que isso eu já fiz. Ou seja, para cada processo eu tenho que fazer isso essas 2 vezes e mais uma terceira, quando eu vou gerar o acórdão, né? Aqui alimenta do acórdão, eu tenho que clicar aqui, criar ementa, crio, já termina, beleza.
E aí eu tenho que fazer aqui de novo, inserir autotexto, RHC emenda, entendeu? Selecionar, inserir. Vai aparecer a emenda que eu faço, a minha emenda padrão, né? Como eu mexo com prisão, já veio basicamente prisão. Agora, para facilitar a minha vida, o que eu fiz? Eu comprei esse teclado aqui. Esse teclado é de gamer. Eu não jogo muito computador e tal, mas eu acabei comprando ele por um motivo, que é essa teclinha do volume, que lá em casa a gente usava, eu e minha esposa, a gente gostou muito. E aí, coincidentemente, eu vi que ele tinha esses macros, né? E esses macros, eles ajudam muito, porque toda essa parte que eu faço de inserir autotexto, eu já reduzo aqui para o macro. Então, o que eu fiz? Eu até fiz uma tabelinha aqui, que eu usava no começo, agora eu já sei de cor, né? Mas, por exemplo, ó, o M1 é relatório de habeas corpus. O M2 é o início do voto. O M3 é ementa de HC. O 4 é o relatório de RHC. 5 relatório de RHC. O 6 é o pré. Vocês vão ver que ele é importante também depois. E o 7 e 8 são folha e folhas, singular e plural. Vou mostrar cada um. O M1, o que ele faz? Ele faz o relatório do HC. Então eu só aperto o botão uma vez, olha o que ele vai fazer. Ele faz tudo sozinho. Vou repetir aqui. Eu vou reiniciar essa parte aqui, porque aí vai ser interessante para vocês verem. Deixa eu não salvar aqui. Então, ó, vou abrir aqui de novo. Essa é a parte. Eu vou apertar ele só uma vez. Vocês vão ver até que vai dar uns piscos. A tela vai piscar um pouquinho, porque o macro ele funciona assim. Ele segue, ele grava. Eu aperto aqui esse MR, que é o macro programador, e aperto aqui no M1 e ele começa a piscar uma luz e eu vou programando todos os passos que ele vai dar. Então aqui na verdade ele na hora que eu aperto ele dá um Alt T que abre lá o Alt I abre o inserir, depois o T que abre o autotexto, depois digita umas coisinhas, ele faz um monte de coisa junto. Ó, eu vou apertar, vocês vão ver que eles vão piscar a tela, viu as coisas que aparecem. Ele faz tudo aquilo que eu mostrei antes, inserir autotexto, digita umas coisinhas e tal, ele faz tudo automático. Faz também a ementa, né? Por exemplo, uma ementa de RHC aqui no caso, que é o 5. Aperto, ele faz tudo junto também, já traz a ementa. E ele também tem uma outra coisa muito importante. Como eu já trabalho aqui há um tempo, eu programei aqui o de prisão preventiva. Aqui ele já entra no inserir autotexto, já entra no PRE de preventivas. Ó, eu vou apertar, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele já abre o autotexto no ponto que eu incluí, no ponto que eu mais uso. Então, ó, são os trechos, os módulos de decisão de voto que eu faço. Então, ó, módulo da decisão que vai indeferir liminarmente, porque é tentativa de superar a súmula 691 do STF. Então tem todas as minhas, ó. A ementa usando a súmula 21, ementa do trecho da súmula 52, da 691 para superar, de AGRG, de indícios de autoria, condições favoráveis e aplicação de medidas cautelares. Eu tenho tudo, ó. Eu tenho vários aqui, conforme incluo um, crio um, eu vou algum que só vale a pena os que são repetitivos, né? Por exemplo, ementa de quantidade de droga, esse é o que eu mais uso. E quantidade irrisória é quando é para soltar, quando tem pouca droga. Aí faz decisão liminar, voto, os trechos dos votos, da autoria, voto de doença ou das mães, como decidiu o STF esses dias, né, para as mães fazerem prisão domiciliar. Então, basicamente ele me adianta muito. E outra, nós temos uma padronização aqui dentro, que é o que eu faço M7 ou M8. Eles são o plural e o
e o singular do folhas, porque a nossa padronização de folhas é essa daqui, ó. Aí esse é o plural, ó, e ele já volta até aqui para só escolher a folha, ó, 45. E o outro, que é o F, que é o M8, ele vai fazer o folhas, e ele vai, faz tudo e volta para eu digitar só as folhas. STJ folha 45/46. Bom, é isso. Isso aqui estou mostrando mais ou menos o que eu desenvolvi para facilitar o meu trabalho aqui, basicamente utilizando macros. Isso facilita bastante o meu trabalho, agiliza bastante. Aquele macro que eu fiz pro Word, eu já falei, já instalei em 4 gabinetes, vou instalar em mais um aí. E esses outros aqui do teclado eu não consegui convencer ninguém ainda a usar não, mas eu acho que ele me ajuda mais até do que o outro, porque ainda mais agora que os processos estão chegando basicamente quase todos já eletrônicos aqui no STJ, né? Quanto mais o tempo passar, mais eletrônico vai ser, mais fácil vai ser de baixar, mais fácil vai ser de resgatar essas imagens, resgatar esse texto, né? Porque ele já vai vir em PDF em texto, e aí vai ajudar muito. Mas é isso que eu tinha para apresentar, tomara que vocês tenham gostado e estamos aí.